vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto que me preocupava bastante quando eu percebi que isso era uma realidade, inclusive para mim. O psiquiatra José Ângelo Gaiarsa, ele disse uma vez o seguinte: se nós fôssemos julgados por aquilo que a gente faz dentro de casa com os nossos familiares, nós estaríamos presos. E eu acho que isso é verdade, porque você já reparou o quanto que a gente é exigente dentro de casa? O quanto que lá fora, né, no trabalho, na escola, com os amigos, a gente consegue ser a melhor pessoa do mundo, uma fofa, né, um anjo. E dentro de casa, se você for colocar a imagem que você tem do lado de fora com a imagem que você tem dentro de casa, elas não se coadunam. Dificilmente isso ocorre. Dificilmente. Normalmente, o que você vê, né? O esposo, a esposa, quando algum amigo, alguém pega e elogia o cônjuge, ele fala assim: ah, você não viu lá em casa como que é. Ah, tá bom, imagina se ela pudesse ser tão fofo, tão fofa em casa. Não é bem assim que funciona lá em casa, né? Quase sempre é isso. E aí eu, né, comecei a refletir, né, sobre tudo, e comecei a refletir sobre isso. Falei assim: poxa, mas é verdade, né? O quanto que eu tenho paciência com os filhos dos outros no meu trabalho, porque eu sou enfermeira, eu trabalho num posto de saúde. Então, atendo toda a população que chega lá, é a porta de entrada, né, da assistência médica. E a gente tem paciência, a gente dá risada de uma besteirinha que a criança faz, de um copo de água que joga no chão, a gente fala: ah, não, tudo bem. A mãe lá toda estressada, toda com vergonha, né, brigando com o filho, falando: pô, mas você não devia ter feito isso, sabe? E a gente sempre colocando panos quentes e tal, e sabendo levar. E dentro de casa, você é a mãe estressada e você não consegue ter um pouquinho de paciência com o seu filho que derrubou um copo de água e já pega, já esculacha, né? Não foi só porque derrubou. Não, aí a criança, ela já é toda errada, porque ela aí começa aquelas coisas que a gente faz, que a gente vai reproduzindo, que a gente ouviu isso da nossa mãe, que a gente ouviu isso na nossa criação, aí você não presta atenção e aí você reproduz com seu filho. Ah, mas você é um desastrado, você é uma desastrada. Ah, mas você sempre faz isso. E aí vai incutindo na criança o quê? É baixa autoestima e tal. Eu não estou falando aqui que tem que passar a mão na cabeça de criança mal educada, de criança que está fazendo as coisas erradas, não é isso. Mas tem uma grande diferença de você pegar aquela criança que derrubou um leite lá na cama ou no sofá e falar: poxa, não faz isso, o que foi que aconteceu? Por que você foi com o copo para a sala? Então não vai mais, vai beber o seu leite aqui na cozinha, sentadinho, sentadinha, porque a chance disso acontecer é menor, sabe? Não, ao invés de você pegar e esculachar, né, a pessoa, inclusive as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos cônjuges, a nossa mãe, o nosso pai. Quanto que a gente é juiz implacável, que a gente esculacha as pessoas. Eu acho, na minha opinião, para mim, tudo isso acontece porque a gente não consegue diferenciar, a gente mistura intimidade com falta de respeito. Não é porque você tem intimidade para falar com a pessoa, para conversar com a pessoa sobre um monte de coisa que está acontecendo, que te dá o direito de você faltar com respeito com essa pessoa. Isso não pode acontecer jamais, sabe? E aí eu preciso o tempo todo ficar me policiando, ficar prestando atenção. Se realmente, sabe, porque é muito fácil você se deixar levar. Eu tô agora com o quê? 42 anos. Então, eu sempre vim nessa batida. Ninguém me ensinou, porque ninguém tinha como ensinar. Tá tudo certo. A gente vive no mundo ocidental. Lá no Oriente é diferente. A cultura é diferente. A criação é completamente diferente. O sentido da vida é diferente. Aqui não, aqui as coisas foram se atropelando. Para mim, para você, para todo mundo, para o vizinho, para todo mundo é assim.
sabe? E as pessoas que estão convivendo com a gente também têm as mesmas dificuldades que a gente tem de convivência. Também não consegue meio que entender, né, o que o outro está precisando, que são apenas necessidades, né? No caso da criança, que a gente está dando um exemplo. A criança tem a necessidade de tomar o leite e eu tenho a necessidade que as coisas fiquem limpas. São necessidades e ela quer tomar o leite, mas ela quer também assistir um desenho. Então, se eu consigo entender isso, equacionar, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais precisar colocar adjetivo naquilo que não tem. Porque a criança não é errada, a criança não está fazendo as coisas assim, ela não precisa ter um rótulo na cabeça de aborrecente, né? Não, ela só precisa o quê? De um direcionamento que a gente, que é adulto, não consegue dar. E com os relacionamentos e com os cônjuges, as mesmas coisas, sabe? A gente não consegue perceber que são necessidades que precisam ser atendidas. E você simplesmente às vezes consegue atender, às vezes não consegue. E tá tudo certo. Então seja você a pessoa que está ouvindo esse vídeo. Então seja você a pessoa que vai conseguir direcionar isso. Que não vai se deixar levar por rompantes, não vai se deixar levar por coisas do passado, que a gente faz muito isso, a gente taca na cara, fica guardando as coisas, não fala, não reflete, não consegue chegar e expor exatamente, colocar os limites. Poxa, aquilo ali você ultrapassou um limite, caramba, deixa eu te falar isso que aconteceu. Não, aí vai acumulando, aí cai, pinga, aí tem a gota d'água, pronto, explode, o mundo acabou. Então a gente precisa perceber um pouquinho melhor sobre isso, sabe? A gente precisa se apropriar de que a nossa vida, que a nossa felicidade depende da gente. Não depende das outras pessoas, do que os outros fazem. Depende de como a gente reage com o que os outros fazem para nós. Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.